Porque conhecendo a Cristo, nós temos um caminho, um único caminho, uma verdade que nos leva à vida. Porque é assim que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então não existe outro caminho. E sabendo disso, o que é que Satanás faz? O que é que o inimigo das nossas almas faz? Ele impede as pessoas que estão no mundo de chegar a essa plena consciência. Por quê? Porque a palavra diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a vida, o desejo, os planos de Satanás é que ninguém conheça essa verdade. Essa verdade que liberta, porque ele mesmo conhece essa verdade. Ele conhece, ele sabe essa verdade, mas ele não se converte a ela. Amém? Vocês estão entendendo aqui? Ele sabe, ele conhece essa palavra, porque ele conhece o Filho do Homem. Ele sabe quem é. Porque uma vez ele foi de frente com Jesus, e ele disse: o que tem tu comigo, ó Filho de Deus? Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus naquela exata ocasião, frente a frente ali. Então, Satanás sabe quem é Jesus e conhece tudo sobre ele, mas ele não se converte a ele. E a missão dele é impedir que as pessoas conheçam essa verdade e que se libertem desse mal. Com isso existem várias situações, várias tramas diabólicas, mas não vamos levar como cenas de filme, como cenas de novela. Porque como que Satanás trabalha? Como que Satanás trabalha? Será que poderíamos descobrir os modos operantes que ele trabalha? Se a gente descobrir, então nós temos uma arma contra ele. Amém? Se a gente descobrir como Satanás trabalha, de onde vem a principal armadilha dele, então nós podemos nos livrar. Sim ou não? Sim. E se eu falar para você que a principal arma de Satanás, somos nós. Se eu falar para você que Satanás trabalha com os nossos erros, com as nossas falhas, você está surpreso? A principal arma de Satanás somos nós. Porque nós, muitas vezes, com a nossa natureza caída, entregamos de bandeja para ele a nossa vida. Ele só aprimora isso. Então, sabendo disso, ele tece como uma teia de aranha os planos dele para tentar nos envolver. E quanto mais ele nos envolve, quanto mais nós mergulhamos, quanto mais nós ficamos cegos diante dessas coisas, mais a gente se distancia do Senhor. Mas a última escolha é nossa. A última escolha é sempre nossa. Então, sabendo disso, o ponto forte de Satanás somos nós, cara. Cara, para mim é vergonhoso isso. Sabe por quê? Porque somos nós que entregamos a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, a nossa casa, os nossos filhos, tudo de mãos beijadas para Ele. Sendo que, quando os nossos filhos crescem e amadurecem, as escolhas passam a ser deles. E assim vai. E vira uma bola de neve. E assim a humanidade caminha para o seu fim. E é por isso que nós precisamos nos preparar para essa guerra. Para essa guerra constante. Porque nós, hoje, conhecemos o Senhor. Conhecemos o Senhor, nos entregamos a Ele. E com isso, nós ficamos livres das artimanhas de Satanás.
com isso nós entendemos as armadilhas dele, e com isso nós nos fortalecemos, e nunca mais ele irá nos tocar, amém? Não, amém. Não, amém. Por quê? Porque ele continua a tocar no corpo de Cristo. Por quê? Porque muitas coisas continuam do mesmo jeito. Porque nós, conhecendo Jesus, sabendo a essência dele, entendendo quem é ele, a gente muitas vezes escolhe o pecado. Então Satanás trabalha do mesmo jeito dentro do corpo de Cristo. Satanás está tendo acesso à noiva. Satanás está tendo total acesso a mim e a você. Por quê? Porque parece que muitas coisas não mudam. Muitas coisas não mudam. A gente se arrepende de umas coisas, se livra de uma, mas no meio da caminhada a gente pega outras. A gente alcança outras. E a gente fica ali entre o bem e o mal, entre a cruz e a espada. Ou coisas que a gente não se livrou ainda, coisas do passado que a gente guarda, vem nos aperrear, vem trazer mais uma vez momentos de tensão, de dor, de depressão e ansiedade. E Satanás trabalha com o que nós entregamos a ele. É assim que acontece. É assim que acontece. Satanás tentou fazer isso com Jesus. Pegou a ocasião onde ele estava totalmente ferido, dilacerado, de fome, de sede, 40 dias e 40 noites, acordado sem dormir, com fome e com sede. Então Satanás usou aquilo para derrubar Jesus, oferecendo tudo a ele. Sim, Jesus venceu Satanás. Por que ele venceu? Porque ele era Deus? Não, porque naquela ocasião Jesus era humano. Tudo o que ele sentia, nós sentimos. Jesus se dispôs a passar tudo o que nós passamos, sabe? E ele venceu. Ele venceu. E ele fala que nós também podemos vencer. Mas a gente fala que, cara, é muito difícil, nós não conseguimos. Às vezes é quase impossível, cara, e é assim, eu sei que é. Eu sou humano, como todos vocês, vacilo como todo mundo. Os apóstolos, por exemplo, os poderosos apóstolos, os 12 apóstolos, cara, homens que sofreram situações pesadas e difíceis na trajetória deles com Cristo, sabe, não foi fácil. Jesus bateu com força neles, até que eles aprendessem, sabe, eles foram ensinados, muitas coisas aconteceram, para eles chegarem ao nível que eles chegaram, cara, foi difícil. E aí, eles não eram Jesus, eles eram pessoas igual a nós, pessoas igual a mim, igual a você, mas eles chegaram onde chegaram. Por quê? E por que a gente não consegue? Por que a gente não consegue? Sabe, nós temos um adianto aí que eles não tinham. Nós temos algo que eles não tinham. Sim, eles tinham Jesus presente com eles. Sim. Isso é um fator crucial. Só que, mesmo com Jesus, eles vacilaram muitas vezes, até depois que Jesus morreu. Eles vacilaram, todos vacilaram. Depois de um tempo que as coisas foram acontecendo, depois de um tempo que as coisas foram se encaminhando, Jesus ressuscitou. E depois de um tempo, o Espírito Santo veio sobre eles, depois de um tempo. E sabe onde a gente ganha aí? Quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus e muda de caminho, o Espírito Santo não vai esperar um tempo, ele vem logo e e vem sobre nós. Nós temos a essência do Espírito que eles não tinham naquela época. Demorou para isso acontecer.